Vamos agora com o Diário Econômico, com Argemiro Duarte. Ele vai falar sobre um assunto que para muitos vai achar que é uma besteirazinha. Ah, isso é besteira. Mas a recessão mundial está trazendo problemas para o Brasil e pode trazer cada vez mais. A segunda parte do assunto, recessão mundial e os danos na economia brasileira. Argemiro está com a gente hoje via link dentro do Diário Econômico. Argemiro Duarte, boa tarde, tudo bem, querido? Muito boa tarde, Moisés Conrado. Boa tarde ao Alberto, ao Iarle, que está aí te acompanhando, né? Enfim, a todos os telenautas que nos acompanham pela TV e pelo canal do YouTube. Moisés. Argemiro, você iniciou esse assunto há umas semanas atrás e eu pedi que você continuasse hoje, né? Porque o assunto é muito interessante e preocupante ao mesmo tempo, né? Que é a recessão mundial e o que isso pode causar a curto e médio prazo aqui no nosso Brasil. Como é que está a situação hoje? A recessão continua aumentando cada vez mais? O que já se pode vislumbrar hoje no Brasil dos efeitos dela? Pois é, Moisés. É um assunto interessante. Você acabou de falar sobre a Terceira Guerra Mundial, né? Eu acho provável sim que aconteça. Vou falar os motivos, mas falando sobre recessão, o nosso país, felizmente, saiu à frente de vários países no mundo na questão de aumentos de juros. Quando o nosso governo aumentou a taxa de juros à frente do mundo, significa que a gente está podendo combater a inflação primeiro do que o mundo. Para você ter ideia, Moisés e os telenautas que estão nos assistindo, nós estamos vivendo algo histórico. O Brasil está com a inflação menor do que Estados Unidos e Alemanha. Você acredita nisso, Moisés? Acredito. Pois é, pessoal. O Brasil hoje está com a inflação menor de países como os Estados Unidos, a Alemanha, a Índia. A Índia até que é um país emergente, né? Mas, por exemplo, nossos vizinhos, os argentinos, eles estão com a inflação de quase 100%, 90 e poucos por cento. E, assim, a gente vê que o país aqui vizinho está passando uma forte crise financeira, enquanto nosso país está conseguindo sobressair. Então, é algo interessante para nós, porque, Moisés, durante essa guerra agora que eu falei que pode sim acontecer a Terceira Guerra Mundial, que está tendo entre Ucrânia e Rússia, sabemos que a Ucrânia e a Rússia são dois países que produzem trigo, que produzem gás, produzem petróleo, e, ou seja, abastece o mundo. E o que acontece? Quando houve essa guerra, para deixar a título de informação, a Rússia já tomou 4 cidades da Ucrânia, ou seja, já estão aumentando as sanções, e só que eu acho que a Europa não vai aguentar essa sanção que está dando a Rússia. Por quê? Porque lá está com 300% de aumento de energia, de gás, e eu acredito que a Europa, se não arrumar outra solução, não vai aguentar essa pressão, porque muitas empresas pararam de produzir, muitas empresas estão fechando, comércios, por exemplo, comércios de sorvete, essas coisas, com energia alta não vai conseguir se manter. E assim, pessoal, faz com que haja uma recessão, e aí quando há uma recessão diminui o dinheiro no mercado, diminui o emprego, uma variação de coisas que podem acontecer durante um período de recessório. E nós estamos vivendo, sim, esse momento recessório. Ninguém está falando agora por conta que estamos na euforia da política, mas está acontecendo a recessão. A taxa de juros nos Estados Unidos está a mais de 3%. Isso também faz muitos anos que não acontecia. A taxa de juros nos Estados Unidos era zerada. E o que acontece? Quando sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, os países, os principais investidores dos países, vão investir nos Estados Unidos, ou seja, vai valorizar o dólar e, por exemplo, o nosso real vai baixar. Quando você vê lá, dólar valorizou, é porque aumentou um pouco a taxa de juros dos Estados Unidos,
os investidores mundiais estão todos investindo nos Estados Unidos porque é um país mais seguro. Por exemplo, o Brasil tem um risco maior do que os Estados Unidos numa questão de pagar uma dívida, alguma coisa de empréstimos que esses países fazem entre outros. E como os Estados Unidos é um país mais seguro, um país mais firme, todos os investidores estão indo para lá. Estão indo investir lá. E isso é preocupante porque o mundo fica à mercê dos Estados Unidos porque as pessoas querem ir lá e o dinheiro está indo para lá. Só que tem uma notícia boa nisso tudo. Nosso país é um país abençoado. É um país que tem energias renováveis. Você me pergunta, lá na Europa está sofrendo crise energética e crise de gás. Mas eles não poderiam produzir energias renováveis? Sim, poderiam. Porém, eles não têm o mesmo recurso de sol e de energia eólica, né, que é o vento, para poder produzir a energia. Ou seja, nós gastamos muito menos para produzir esse tipo de energia aqui no nosso país, enquanto a Europa precisa de muito recurso para poder produzir a mesma quantidade de energia que nós produzimos aqui facilmente. Veja que o nosso país é um país autossuficiente, tanto de energia, de gás, de gasolina, de petróleo, gasolina é derivativa de petróleo, né? De petróleo, de alimentos, e isso podemos aproveitar. Então, o primeiro semestre, se nosso país souber aproveitar, vai ser muito bom aqui no nosso país, dependendo da lua, né? Do que o presidente vai lançar lá junto com os deputados, e aí, dependendo do incentivo, de algo do tipo, vai melhorar o nosso país. Mas, falando sobre questão de Terceira Guerra Mundial, o mundo está meio que... Pois é, o mundo está meio que agitado, porque a Coreia do Norte começou a agir de novo, já lançou um míssil lá, a Coreia do Sul e o Japão está valendo com ele, e isso mexe o mercado econômico. E você, como eu falei naquela outra participação, se você está sentindo o preço do pão mais caro, é porque estão comprando mais trigo aqui no Brasil. Pararam de comprar trigo a Rússia e estão comprando aqui a gente. E é por isso que muitos desses produtos vão aumentar. Leite, trigo, esses produtos mais de consumo vai ter um pouco de aumento. Porém, a nossa inflação vem diminuindo por questões de corte de impostos, tanto da energia como do combustível, e aí já estamos com 7% de inflação anual. E isso é bem interessante para nós. Espero que baixe mais um pouco, mas que não venha recessão para nosso país. Moisés. Muito bem, Agemiro, obrigado pela participação. É sempre interessantíssimo a gente ouvir as dicas e também informações que, na verdade, são uma maneira de nos educarmos economicamente. Agemiro, quem quiser saber mais sobre o projeto Cajamana, sobre recessão, sobre economia, sobre investimento, aonde encontrar o material de vocês, o Cajamana? Muito bem. Podem se nos encontrar no YouTube, Cajamana, e também no @Cajamana no Instagram. Nós tentamos passar uma visão mais simples do que é economia, porque muitas pessoas pensam que a economia é coisa de outro mundo, que a economia é coisa difícil, mas se a gente trazer para o dia a dia, as pessoas vão entender o que acontece na economia.